E vamos dar início, né, à nossa segunda palestra do evento, que tem como tema adesão ao tratamento oncológico e qualidade de vida. E para fazer a apresentação deste tema, receberemos a farmacêutica Cíntia Cavalcante Andrade, que é especialista em farmácia hospitalar pela Universidade Federal do Ceará, especialista em preceptoria em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente farmacêutica clínica do Ambulatório de Leucemia Mieloide Crônica, HUWC. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir licença para tirar a máscara, porque a gente está junto. Assim vocês me conhecem, a minha face, as minhas expressões. E eu queria inicialmente, desculpa, estou emocionada, agradecer a Velúcia o convite e dizer que para mim é muito importante estar aqui nesse momento, podendo trocar algumas vivências minhas, falar para vocês o meu dia a dia no ambulatório. E queria dizer que aqui, na verdade, não vai ser uma aula, uma palestra, mas eu vou falar... obrigada. Eu vou falar um pouco da minha vivência. É um tema extremamente relevante para todos nós, né? Para nós enquanto pacientes, para nós enquanto cuidadores, para nós enquanto apoiadores de alguém que está fazendo um tratamento oncológico ou já fez. E eu queria deixar vocês livres para perguntarem, fiquem à vontade, porque às vezes a gente está falando e alguém quer fazer uma pergunta, alguma colocação, e às vezes a gente acaba perdendo esse conteúdo. Então, fiquem à vontade para interromper, para perguntar, vocês podem se dirigir ao microfone e fiquem tranquilos. Bom, então, como ela falou, resumindo, hoje eu estou aqui, né, representando o Hospital Universitário Walter Cantídio. Eu sou farmacêutica clínica e acompanho, faço um ambulatório de leucemia mieloide crônica há 4 anos. Né? E esse tema, para mim, foi muito propício, porque eu vivo isso no dia a dia com as pessoas, com os meus... Eu não posso dizer meus pacientes, mas com as pessoas das quais eu tenho prazer em cuidar, prazer de ser amigo, prazer de se ouvir, prazer da troca. Então, falando sobre adesão... Tu tem um microfone? Precisa ficar bom. Tá. Bom, então, o que a gente vai falar hoje um pouquinho é sobre adesão ao tratamento oncológico e qualidade de vida, que são duas coisas que não andam separadas, né? E falar em adesão, o que é adesão? Né? O que é você aderir a um tratamento? O que é você aderir a uma conduta? O que é você aderir a uma atividade física? O que é você construir um hábito e aderir a ele? É exatamente o comportamento, como que você cumpre aquilo que alguém te passou, que alguém te orientou, que alguém te propôs. Você vai para o nutricionista faz uma tabela, uma dieta para você, balanceada com carboidrato, com fibra, com nutriente, né, com proteína, e você precisa ser aderente. O que é ser aderente? É você concordar, aceitar e executar aquilo que alguém te prescreveu, que alguém te orientou. Então, às vezes, a gente pensa que aderir é só aderir à terapia medicamentosa. É aderir a uma atividade física, é aderir ao horário de, vamos imaginar, de uma meditação, é aderir a uma orientação psicológica. Então, a adesão é você concordar com aquilo que alguém te propôs, com o objetivo de trazer alguma melhoria para a sua vida. Seja uma efetividade do seu tratamento, seja a eficácia, seja a rapidez com que você resolve aquilo. Né? Então, isso, de fato, se chama adesão. E quando é que a gente identifica, na terapia medicamentosa, falando especificamente sobre ela, que alguém não está aderindo? Como é que eu posso dizer, Cíntia, o que é que eu posso identificar e falar que o paciente não está aderindo? Quando ele não toma o medicamento dele no horário, quando ele toma uma quantidade maior, quando ele toma uma quantidade menor. Né? Aí você diz, mas, Cíntia, alguém tomou uma quantidade de quimioterápico maior do que aquilo que foi prescrita? Quando aquela pessoa não está orientada, quando ela não conhece a sua condição atual de saúde, quando ela não entende a importância de ela ser o centro de todo aquele processo. Você pode ter a melhor equipe multiprofissional. Você vai ter o farmacêutico, você vai ter o psicólogo,
você vai ter o médico, você vai ter o nutricionista. E aquela equipe está cuidando e está propondo um plano terapêutico. E quando você vai para casa, você é quem vai decidir. Adesão é decisão. Adesão é eu me entender como o sujeito, o principal responsável por tudo aquilo que acontece comigo, tirando as causas que não são inerentes ao meu agir, ao meu autocuidado, à minha vontade, né? Então, a gente consegue identificar isso naquele paciente que toma uma quantidade maior ou menor, aquele paciente que não respeita o intervalo de dose, né? Aquele paciente que não toma o medicamento durante o tempo que foi prescrito. A gente conseguia identificar muito isso nas terapias bacterianas, né, para infecções. O médico passava 14 dias de tratamento, no terceiro, quarto dia o paciente melhora. Não, eu vou parar porque eu já fiquei bom. Então, tudo isso tem uma repercussão. Do mesmo jeito que tem com antibiótico, do mesmo jeito que tem com anti-inflamatório, também tem com tratamento oncológico. Então, é muito importante se conhecer. E se não tiver ninguém que me ajude, se não tiver nenhum profissional que me instrua, que me eduque, isso se chama educação em saúde, como é que eu vou saber se eu estou fazendo a coisa certa, né? Então, eu costumo dizer que para o paciente, a adesão é uma decisão. E para o profissional de saúde, é uma acolhida e é uma conquista, né? Então, a gente só toma conta daquilo que a gente conhece. E quando eu vou para uma consulta, eu estou doente, sou diagnosticado e vai um tratamento para mim, você tem que tomar assim, assim, e não se consegue entender aquela pessoa no meio daquilo, as pessoas são diferentes, os seus hábitos são diferentes, as suas crenças são diferentes, as suas posturas e condutas são diferentes. Então, eu não posso ofertar um tratamento quimioterápico que todo mundo vai ter que tomar o remédio às 6 horas da manhã. Eu vou ter aquele paciente que só levanta às 8. Eu vou ter aquele que mora no interior, que está acostumado a acordar quando o galo canta. 4h30, 5 horas da manhã ele está acordado. Então, o café dele é esse horário, né? Então, todo tratamento ele precisa ser personalizado, individualizado. E quando eu falo nisso, eu não falo a individualização e a personalização só com a dose ou a escolha do tratamento, mas com todos os hábitos de vida daquele paciente, né? Então, como eu falei, né, não seguir as orientações adicionais em relação à alimentação e não seguir as orientações não farmacológicas. Todo tratamento, às vezes, a gente fica muito preso achando que o tratamento é só a terapia com remédio. E a terapia com remédio é só um detalhe. Existem condições que o medicamento ele vem depois das terapias não farmacológicas. O que é uma terapia não farmacológica? Você fazer uma atividade física, você ter o hábito, sei lá, de uma vez por mês encontrar com aquelas pessoas que você gosta, né? De você fazer uma visita, você fazer uma ação social, você chegar para um vizinho que está doente, você vai lá, olha, se você precisar, eu posso trazer um almoço, eu posso trazer um jantar. Tudo isso são coisas que são terapias, ajudar o outro, acolher o outro, sentir o outro, ser empático, é terapêutico. É terapêutico tanto para quem recebe, como principalmente para quem dá, né? Então, é algo muito importante. Às vezes a gente diz, o paciente está com dislipidemia, ele está fazendo um tratamento de leucemia, mas ele está com colesterol lá em cima. Tá, o médico olha tudo, olha, mas o foco dele é olhar para quê? Para a leucemia. Mas eu tenho um paciente com uma comorbidade, com uma doença que ele não está tratando direito. Então, eu, como farmacêutica, eu vou lá, ó, vamos mexer na dieta. Eu vou chegar para um paciente que mora lá no interior, né? Ele trabalha ainda na roça, ou é vaqueiro, ou aquela pessoa mesmo de luta, da lida, que está acostumada a comer o feijão, está acostumada a comer o torresmo, está acostumada a comer uma panela. Aí eu vou chegar para ele, olha, a partir de amanhã o senhor vai comer alface, o senhor vai comer rúcula, o senhor vai comer um repolho refogado no azeite. Não faz sentido. Eu estou propondo algo para alguém que não vai aderir. Mas ele não vai aderir por quê? Porque a gente adere no que nos traz prazer. Tomar um remédio que traz várias reações adversas, que causa náusea, que causa vômito, que causa foliculite, que causa diarreia, dor no estômago, náusea. Cíntia, qual é o prazer que isso dá? Isso não me dá prazer nenhum. Mas tudo que a gente faz na vida, a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo. Então, para eu ter a cura, para eu ter o controle da doença, para eu ter uma sobrevida livre de doença e com qualidade, eu preciso tomar esse remédio. Então, tudo isso que eu sinto é possível de manejo e fica em segundo plano, porque eu quero chegar no meu objetivo, que é a cura ou o controle daquela doença.
né? Então, tudo isso, como eu vou continuar ressaltando, qualquer terapia, seja ela farmacológica e não farmacológica, ela é o quê? Individualizada. Eu não posso chegar para um paciente obeso, diabético, hipertenso e dizer que ele tem todo dia que fazer uma caminhada de 1 hora. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a primeira pergunta que eu tenho que ver, será que ele tem um sapato apropriado para fazer isso? Será que o local, no entorno, perto da casa dele, o terreno é plano? Tem buraco, tem calçada? Eu tenho que pensar o quê? No todo, ele pode não ter o sapato adequado, daqui a pouco ele vai estar tendo um problema ósseo, né? Daqui a pouco ele pode estar tendo um problema até de mobilidade, ele pode levar uma topada, ele pode levar uma queda. Então, não se pensa, qualquer proposta terapêutica tem que se pensar no todo. Eu não posso pensar na doença, eu tenho que pensar na pessoa que está doente. E para eu poder ofertar qualquer coisa, eu tenho que conhecer. Conhecer o paciente na sua completude, o que é que ela acredita, o que é que ela pensa. E, às vezes, no dia a dia, a gente escuta muitas pessoas falarem, olha, aquele paciente é muito ignorante, ele largou o tratamento, ele não vai mais tomar, porque ele está colocando tudo nas mãos de Deus. A espiritualidade é algo importantíssimo. É outra terapia fenomenal. A gente precisa acreditar, a gente precisa ter o espiritual fortalecido para a gente seguir. Por que a gente precisa isso? Porque o medicamento pode dar certo e pode dar errado. E se der errado? E se alguém olhar para ti e diz, olha, eu tentei a primeira, a segunda, a terceira linha, infelizmente eu não posso fazer mais nada. E aí? Eu vou morrer, eu vou tirar a minha vida? Eu preciso estar preparado. Então, ter o autocuidado, gerenciar a sua vida, as suas emoções, também é uma medida não farmacológica de cuidar de si, de cuidar bem de si. Bom, e como eu até adiantei um pouco, a questão da não adesão, a não aderência ao tratamento é algo muito preocupante para nós enquanto profissionais de saúde. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não consegue manter, principalmente no serviço público, que é a realidade da maioria da nossa população, ter uma equipe para cuidar e acompanhar aquele paciente. Então, a gente tem duas dificuldades grandes, os dois extremos. Educar, promover o autocuidado no paciente jovem e no paciente idoso. O paciente jovem, por quê? Você imagina um rapaz de 18 anos, 19 anos, em plena atividade, academia, namorando, final de semana saindo para uma festa, bebendo, fumando. De repente, alguém chega para ele e diz, olha, você está com leucemia, você não vai poder mais beber, você não vai poder mais fumar, você não vai poder mais comer determinadas coisas, você não vai poder tomar seus suplementos. Então, é um impacto que você diz assim, puxa vida, minha vida mudou. Mas, dependendo da forma como eu acolho aquele paciente e oriento, eu tenho que entender que aquilo é algo que está sendo temporariamente deixado em segundo plano. Porque o objetivo dele é o quê? Iniciar uma terapia e ter essa doença sob controle. Então, esses pacientes jovens são pacientes de aderir exatamente por isso. Por conta da condição deles, por conta do conhecimento, por conta da autorresponsabilização por eles mesmos, né? Então, geralmente, são aqueles aderentes ocasionais. É aquele que falta um mês para ir para a consulta, ele começa a tomar o remédio todo dia. Então, ele mesmo já começa a dizer, não, eu vou deixar isso aqui, porque eu estou bem, não estou sentindo nada. E, especificamente no meu caso, da leucemia mieloide crônica, não é uma doença que te incapacite, não é algo que te deixe na cama, não é algo que te deixe paralisado. No início da doença, você vai ter uma esplenomegalia, você vai ter algum desconforto, paciente com falta de ar, dinamia. Mas, quando ele começa a tomar o remédio, ele fica bem. Só que ele fica bem porque ele está começando o quê? Começa inicialmente com a resposta hematológica. Passou ali os 6 meses, ele disse, menino, quer saber de uma coisa? Eu estou tomando um remédio que está me enchendo de espinha, meu rosto fica demasiado, né? Eu estou aumentando de peso para as mulheres, é muito difícil. Olha, eu estou aumentando de peso, me olho no espelho, eu me acho horrível. Os meus olhos inchados, o meu tornozelo inchado, as pessoas olham para mim, o que é que tu tem? Cheio de mancha escura no corpo, né? Então, o que acontece? Não, eu não vou tomar isso não, já fiquei bem. Então, esse é o momento que a equipe de saúde entra para, junto com o paciente, eu não posso simplesmente só chegar, você vai fazer isso, vá para casa e acabou o meu trabalho por aqui. O meu trabalho é conduzir, o meu trabalho é acolher, o meu trabalho é cuidar. Essa é a essência de qualquer profissional de saúde, cuidar. Não faz sentido eu estar lá numa mesa, que já é uma sensação ruim, vocês imaginam, eu estou aqui, vocês estão aí.
Vocês vão chegar, vão pegar na minha mão, eu vou me identificar. Mas ali já está dizendo, ó, você está aí, eu estou aqui. Você tem que ouvir o que eu tenho para te dizer, porque eu estou numa situação melhor. E a coisa não é assim. Muitas vezes a gente precisa sair do outro lado, estar do lado, sentar junto para dizer, eu entendo a sua angústia, eu entendo a sua dor, eu entendo o seu medo, eu entendo a sua dificuldade. É ter empatia. Não se cuida sem empatia, né? Não se cuida sem ouvir, sem perceber. Porque atrás de cada um de vocês aqui tem uma história, teve uma história com vocês ou com alguém, teve comigo, teve com várias pessoas. A vida é assim. A gente não consegue olhar para as pessoas e dizer, ai, está todo mundo muito bem, ela está bonita, ela está com o cabelo arrumado, ela está bem vestida, ela está morta de feliz. A felicidade não está nessas coisas temporárias. Né? E a gente vai falar isso em qualidade de vida. Está no que a gente carrega, no que a gente é, no que a gente faz, no que a gente sente, no que a gente pensa, no que a gente doa para os outros. Isso é qualidade de vida. Né? Então, como eu falei para vocês, a dificuldade da adesão é muito ruim no jovem. E no idoso, por que é tão difícil? Porque o idoso é aquele paciente polimedicado. É o que tem pelo menos 3 comorbidades, diabetes, hipertensão e dislipidemia. Aí vem junto a ansiedade, vem junto a depressão, vem junto um problema hormonal. Eu tenho pacientes que tomam mais de 20 medicamentos por dia. E o pior, Cíntia, como é que a gente resolve isso? Quando tem cuidador, maravilha, porque a gente educa, a gente pede ajuda. A gente pede o apoio quando aquela pessoa não tem ninguém. Quando aquele idoso tem que se virar sozinho, ainda cuida de neto, ainda cuida da família, ainda toma conta da casa. Né? Então, e é teimoso. Se você quiser usar o microfone para que todos escutem, fique à vontade. Porque tem muitos... Porque tem muitos farmacêuticos, não estou dizendo o profissional formado, estou dizendo aquele do balcão. Sim. Que às vezes tem muitas pessoas idosas que vão na farmácia e eles automaticamente receitam remédio sem poder, né? Porque se você tem uma hipertensão, um diabetes, e você toma alguma medicação que você não sabe se é bom... Tipo assim, um dia desse a minha sogra foi e passaram prednisona. Por uma coisa que era para dor, que ela estava com uma coceira. E aí eu fui lá, falei, eu digo, olha, você como trabalha aqui, você não devia passar uma pessoa com 82 anos, porque pode ocasionar da pessoa ter outra coisa, né? Eu acho uma irresponsabilidade do profissional que passa, né, o medicamento para os pacientes. Eu sei que muitas vezes eles vão lá e insistem, porque são teimosinhos, né? E a gente tem que estar em cima. É verdade. Né? É pouco provável só... Como é seu nome? Ivoneide. Bom, falando bem rápido o que a Ivoneide falou. Pode acontecer de ser feito isso, mas muito provavelmente não foi farmacêutico. O farmacêutico não prescreve... Sim, de balcão. Então, às vezes, é só o funcionário que está lá vendendo. Né? Eu lhe digo isso porque... o farmacêutico não teria coragem de prescrever um corticoide. O corticoide baixa a imunidade, o corticoide aumenta a glicemia, o corticoide aumenta a hipertensão. Né? Então, é aquela tal história. Aí é o momento, Ivoneide, que o paciente tem que estar preparado e entender, não, está errado. Ele mesmo vai identificar quando alguém trouxer uma proposta dessa para ele. Mas é importante ficar atento. Né? E em relação à adesão, nós temos 2 tipos, a intencional e a não intencional. A intencional foi essa que eu falei para vocês, e a não intencional é aquela que o paciente tem limitação. O paciente mora lá num assentamento, a 300 quilômetros de Fortaleza, ele não tem dinheiro para vir pegar o remédio. Ele passou um mês sem tomar o remédio. Ah, mas como é que pode? Você não tem consciência. Ele não tem consciência, ele não tem dinheiro, ele não tem como vir. Eu peguei situações do paciente botar a gasolina da ambulância da prefeitura para vir pegar o remédio. Isso dói na gente que escuta. Quando aquela pessoa deveria ter toda a condição de chegar até a instituição, retirar seu remédio, passar por uma consulta. Né? Então, a gente tem uma variedade de problemas que a gente não consegue imaginar na pele que eles existam, né? Que as pessoas passem por aquilo. Né? Tem a compreensão do tratamento, como eu falei, do custo. A maioria dos medicamentos são dados, né? Como o doutor Emerson falou aqui. Né? Hoje em dia, nós temos terapias de ponta, né? Terapias que dão sobrevida, muitos anos de vida livre de doença.
né? Para quem conheceu, eu fui da época do trastuzumab, né? Do Herceptin. O Herceptin ninguém apostava, muito caro, muito caro, muito caro. 18 meses de vida, de sobrevida livre de doença. Sabe o que é 1 ano e meio na vida de uma mulher? É muita coisa. Você faz muitas coisas, mas infelizmente não chega para o SUS, que é a maioria da nossa população, né? Então é aquela tal história. Infelizmente, às vezes, o custo impacta muito. Mas, Cíntia, comprar um antibiótico de R$20, R$15, aquele paciente não tem. E aí? Se não tiver alguém que dê, ou até muitas vezes a gente faz isso, a gente compra para dar, porque sabe que aquela pessoa precisa daquilo, né? E o acesso e esquecimento, acontece muito no idoso, dele esquecer, eu esqueci de tomar meu remédio, como é que eu vou fazer, né? Então, fica difícil o manejo disso. Então, linkando tudo isso que eu falei para vocês, existem as dificuldades pessoais, né? Tem a suspensão que é por conta própria, eu estava me sentindo mal, imagina que aquele paciente está com a dor no estômago, ele faz o que? Ele se automedica, vai para o omeprazol, né? Vai para o omeprazol, e quem toma nilotinib, né, que toma em jejum, o omeprazol diminui o efeito do medicamento no sangue, né? E hoje em dia, se você entrevistar 50 pessoas, 45 fazem uso de omeprazol, porque eles entendem que o omeprazol não faz mal. Não existe remédio inócuo que não faça mal. Todo remédio faz mal. Se ele não fizer de imediato, ele vai fazer daqui a 5, daqui a 10 anos. E um exemplo muito comum, eu gosto sempre de falar isso, que o omeprazol, ele parece bonzinho, mas o omeprazol faz cair os índices de magnésio, faz cair os índices de fósforo no organismo. Isso é fundamental o quê? Para o funcionamento do músculo cardíaco, para a musculatura, para o metabolismo, para a memória. Então, o que acontece? Você toma omeprazol? Toma, eu tomo há 10 anos, mas beleza, eu fico sempre bem. Por que está trabalhando na consequência e não na causa? Será que a causa não é uma alimentação inadequada? Será que aquele paciente chegou no serviço de saúde, fez uma endoscopia, fez uma consulta, será que ele não está com H. pylori, que está trazendo aquele desconforto, né? Então, a gente precisa educar, isso se chama educação em saúde, né? Vão me controlando aí, viu? Que eu já disse que eu falo demais, né? E ainda tem um problema da automedicação, que é o que eu acabei de falar para vocês. E um estilo de vida prejudicial. Aquele que não dorme bem, passa as madrugadas no computador, principalmente o jovem, né? 2, 3 horas da manhã no celular. Então, o paciente chega e diz assim, doutora, passa um remedinho que eu estou com dificuldade de dormir. Aí, a primeira pergunta que eu faço, como é o seu hábito antes de dormir? Não, eu fico vendo televisão até meia-noite, depois eu olho as mensagens no celular. Gente, a gente tem um hormônio chamado melatonina, é o hormônio do sono. E por que é que a gente dorme quando apaga a luz? Porque a melatonina, o quê? Ela aumenta. Né? Então, se eu estou com aquela luz branca do celular no meu olho, eu vou ficar sempre o quê? Alerta. O que é que você faz mais à noite? Não, eu vou para a academia de 9 às 10, que é beleza, é light, tranquilo. A pessoa chega com a adrenalina lá em cima, chega com a endorfina lá em cima. Como é que ele dorme? O cara está ligado, correu 4 quilômetros na esteira, aí quer chegar em casa e quer dormir, aí ele chega para o médico, se não for o médico do ambulatório, ele vai para o médico de posto e diz para o médico que ele está o quê? Com insônia. O médico não vai perguntar os hábitos dele, aí vai tacar o quê? Um diazepam, um clonazepam, um alprazolam. Então, as pessoas estão tomando medicamento porque elas não precisam. Muitas vezes, a resolução está nos seus hábitos, nas suas atitudes, no contexto do seu comportamento, né? E, como até já falei antes, a gente tem uma equipe... Eu acho que esse não está apontando, eu não consigo ver. Então, existe toda uma equipe envolvida para isso. O médico está lá para explicar a doença e o tratamento. O psicólogo, quando ele está, né, às vezes a gente não tem esse profissional na equipe, ele está lá para avaliar o impacto que alguém receber a notícia e dizer, você está com câncer, mas fique tranquilo, vai ser resolvido. Não dá, é impossível você entrar na pele do outro, porque quando você escuta essa palavra, a primeira sensação que vem na sua cabeça, isso pode ser qualquer pessoa, um esclarecido, um não esclarecido, vem o quê? Uma sentença de morte, né? Então, você precisa desse apoio de alguém que te acolha, de alguém que te oriente. É muito difícil você saber isso, é muito difícil, né? Então, o assistente social que está lá analisando a viabilidade de conseguir uma ambulância, de mandar deixar o seu remédio onde você está, a enfermeira, né, que é o pessoal da enfermagem, que avalia a questão dos cuidados básicos, e o farmacêutico que avalia o quê? Se a gente for dizer o que é que a gente faz, a gente avalia a experiência que aquele paciente tem com o seu medicamento. Às vezes a pessoa diz assim, não quero tomar esse remédio me faz muito mal.
mas faz mal porque ele foi usado de maneira inadequada, ele foi usado a mais, ele foi usado a menos. Eu tive um relato de um paciente, gente, com LMC, que ele teve chikungunya. Todo mundo sabe que o tratamento com chikungunya é com corticoide. Ele terminou a fase da chikungunya e ele passou 1 ano e meio fazendo corticoide, porque ninguém disse para ele que ele tinha que parar. O que aconteceu? Ele é diabético. Na verdade, ele desenvolveu uma retinopatia diabética e ficou cego. Ele cegou, porque ele passou mais de 1 ano tomando um remédio que ele não precisava mais, e ninguém viu, ninguém acordou, ninguém disse nada para ele. E Cíntia, tá, beleza, aí ele ficou cego. E o que é que isso tem a ver com adesão? Tudo. Você imagina uma pessoa que enxerga, que acorda de manhã, olha para o sol, sabe que está entardecendo, sabe que está à noite. A tomada do medicamento, a adesão do medicamento está relacionada àquilo que a gente linka. Então, está na hora do almoço. Opa, eu já sei, eu já programo o meu cérebro. Eu almoço, eu vou o quê? Eu vou tomar meu remédio. Imagina quem perde a visão, que não sabe se é dia ou se é noite. Aí a família, aí a cuidadora disse, mas ele é muito difícil de tomar o remédio, ele não me ajuda, doutora, ele é muito complicado. Aí a gente vai educar quem? Ela. Você faz alguma coisa para dizer se é dia ou se é noite? Liga a televisão e diz assim, esse horário aqui de jornal que você está ouvindo, isso é o CETV, ele passa 8 horas da manhã. Esse aqui, o jornal do meio-dia, ele passa meio-dia. Então, eu vou começar o quê? A trabalhar recursos que o paciente vai desenvolver para ele mesmo se ajudar. Aí ele volta a ser aderente. Mas eu não posso cobrar a aderência de uma pessoa que não sabe se é dia ou se é noite, onde está. Né? E tudo por conta de quê? De um medicamento, de um tratamento que não foi suspenso. Parece bobagem, mas isso está no relato de todos nós. Eu tomo vitamina a vida toda para aumentar a minha imunidade. Gente, isso não é verdade. Eu tomo chá porque esse chá é muito bom. Chá é veneno. Né? Tem pessoas que fervem a folha não se ferve. Tem pessoas que fazem só o cozimento e botam a raiz tem que ser fervida, senão não extrai o princípio ativo. Então, a gente precisa orientar, a gente precisa conhecer antes de tomar alguma atitude, né? Por quê? Porque aquela atitude ela vai repercutir o quê? Na nossa vida, na nossa qualidade, na nossa doença, no nosso resultado, no atingimento do nosso objetivo. Bom, e quais são as consequências da não adesão ao tratamento? A gente pode perder resposta. Né? A gente pode, na verdade, ter mais hospitalizações, porque uma leucemia ela tem impacto, sim, num paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, né? Um paciente depressivo. A gente tem o risco de ter a progressão daquela doença, ou seja, o medicamento que foi tomado de forma inadequada, que tinha 90% de chance de você atingir uma resposta ótima, de você ter o controle daquela doença, você, por não aderir, você teve que mudar para uma outra linha de tratamento, muitas vezes mais agressiva, com mais reações adversas, com mais toxicidade e com mais tomadas. Quanto mais medicamento eu tomo, maior é a chance de eu fazer alguma coisa errada. Impacta, claro, na qualidade de vida e aumenta os custos em saúde. Por quê? Porque eu vou me internar mais, eu vou precisar tirar do meu bolso mais dinheiro para me tratar, para tratar as minhas complicações. Né? E o que é que influencia a não adesão no tratamento oncológico? O custo, muitas vezes, da terapia de suporte, os efeitos indesejáveis que aquele medicamento pode causar, né? A qualidade da relação da equipe multiprofissional, aquilo que eu até já falei antes. Às vezes você procura uma consulta. Eu pego várias vezes um paciente que vai no posto, ele vai num posto no bairro dele, o médico passa um remédio. Né? Aí ele vai, daqui a 2 meses, no mesmo posto, é outro médico. O médico faz a receita e as receitas são iguais. Aí o que acontece? As receitas são diferentes. Num ele passa losartano nalodipino, outra tem captopril e hidroclorotiazida. O que é que o paciente faz? Ele já estava tomando aquela receita com losartano e nalodipino, aí ele vai para casa com a receita o quê? De captopril e hidroclorotiazida. Aí ele vai tomar os 4. Tem uma duplicidade terapêutica, ele vai estar dando uma dose muito grande e ele vai correr o risco de ter hipotensão. Aí ele vai bater numa UPA passando mal com a pressão 9/3, 9/4, 9/5. E o que foi que aconteceu? Até descobrir, porque o paciente, quando ele vai para a consulta, ele não leva as receitas dele. É importante, é o que eu mais cobro do paciente, traga o seu receituário. Eu recebi um paciente com receita de 2017. Ele chegou no ambulatório, a pressão estava 9/5. Né? Então, ele fazia hidroclorotiazida, ele fazia 4 antihipertensivos. Será que ele já precisava de tudo aquilo? Né? Então, a gente precisa... Aí, o que é que acontece? Se você não tiver acesso a um serviço de saúde tão rápido, você é que tem que saber de tudo isso para cuidar de você mesmo.
você começar a se questionar, opa, minha pressão está baixa, será que não é remédio demais que eu estou tomando? Né? Então, o autocuidado promove exatamente isso, esse pensamento reflexivo do autocuidado que você tem que ter com si próprio. Bom, então, assim, como é que a gente consegue avaliar a adesão ao tratamento? Pelo relato dos pacientes, o paciente chega para mim, quando eu converso, eu já digo assim, num mês você passou... Não, eu digo assim, você ficou esse mês 5 dias, 10 dias ou 15 dias sem tomar o remédio? Ele toma um susto. Porque se eu perguntar, está tomando seu remédio direitinho? Todo mundo diz que está tomando. Só que eu consigo, como é que se diz? Investigar um bocado de coisa. Eu acompanho quantas vezes o paciente vem para o hospital para retirar o medicamento. Então, tem pacientes que passam 2 meses, não, doutora, eu recebi uma doação. Receber uma doação de dipirona, receber uma doação de cefalexina é uma coisa. Receber uma doação de imatinib é outra coisa. Então, provavelmente, não recebeu doação nenhuma, ele ficou sem tomar. Ele parou por conta dele. Aí é aquela interrupção que é irresponsável, porque ele está orientado e ele sabe o que é que pode acontecer se ele parar. Né? Opa. Então, tem a contagem de comprimidos que eu faço, a frequência da retirada dos medicamentos. Existem hoje monitores eletrônicos, eu não sei se algum de vocês já teve como ver. Você coloca os medicamentos do dia em uma caixinha, e você, no horário lá, tem meio-dia para você tomar seu medicamento. Você abre aquela caixinha, um dispositivo eletrônico, e ele registra no software que você abriu a caixinha. Ai, Cíntia, beleza, maravilha. Eu garanto que o paciente tomou. Garanto não, ele pode tirar e jogar o remédio no lixo. Como é que eu garantiria? Se tivesse uma tecnologia, que eu acredito que essa tecnologia vai chegar, de eu ingerir o medicamento e eu bipar alguma coisa em mim que diga, você engoliu o remédio. Ou então, a gente fazer a dosagem sérica daquele medicamento no sangue. Isso talvez demore mais por ser mais caro. Né? Medidas de marcadores fisiológicos, diários do paciente. Né? Diário do paciente é importante, mas nem todo mundo anota. Imagina um idoso que esquece de tomar o medicamento, ele vai anotar todo dia que ele tomou o remédio. Para essas situações, o que é que eu oriento? Não tem criança em casa? Bota um envelope do comprimido em cima da mesa. Na hora que abrir, a gente não tira aquela películazinha prateada ou dourada, dependendo da cor do medicamento, bota lá em cima da mesa, porque se a película está lá, eu vou saber o quê? Que eu tomei. Se eu vi que a película está lá, joga no lixo, para evitar o quê? Que no outro dia ela permaneça na mesa e eu deixe de tomar. Né? Então, todas essas medidas básicas, simples, que não têm custo nenhum, mas elas precisam o quê? Da aderência das pessoas. Elas precisam, de fato, assumir e aceitar aquela recomendação. Bom, existem também, gente, eu trouxe aqui, mas não, só para mostrar, existem questionários onde a gente, na consulta, entrevistando o paciente, a gente consegue definir scores de pontuação e dizer se aquele paciente é aderente, é não aderente, ou se é um paciente que tem dificuldade para adesão. Eles são importantes para a gente propor outras medidas, né, para trazer esse paciente a educar em relação à sua adesão. Né? E quais são as estratégias para melhorar isso? Conhecer o paciente de forma integral, estar sempre disponível, fornecer materiais educativos, oferecer suporte, acolher esse paciente, não ser o profissional que está lá só para dar carão. Por que você não fez? Você sabe que você vai morrer se você não tomar? O que você está fazendo com a sua vida? Às vezes eu falo isso não dessa forma. Né? Eu não posso chegar para alguém e dizer, você vai morrer se você não tomar o remédio. É mesmo dizer, se você não acreditar em Cristo, você vai para o inferno. Eu não posso fazer isso com ninguém. Né? Mas a minha função é dizer, você está disposto a assumir as consequências da sua decisão de não tomar o remédio? Isso é a pergunta que eu quero que ele saia, ele vá até em casa. Se ele andar 300 quilômetros para chegar em casa, eu digo, eu quero que você repita. Você sabe o que, é que pode acontecer? Porque a pessoa, é ela, a decisão é dela, não vai ser minha. Né? Então, eu posso ofertar todas essas estratégias aqui e acabar em nada. Bom, as outras estratégias é oferecer uma informação adequada, propor aconselhamento, educar para o automonitoramento, ensinar aquele paciente o que é que ele pode identificar nele, que pode estar dizendo que a doença não está legal, que aqueles efeitos que ele está tendo não é por medicamento ou por alimento, mas pelo próprio agravo da doença. Né? Então, os lembretes que a gente faz por celular, os reforços periódicos, se possível, uma ligação, uma mensagem, a psicoterapia para quem tem possibilidade ou acesso a isso, o acompanhamento por telefone e a terapia ou entrevista familiar. É muito importante não educar só o paciente, mas principalmente quem cuida dele. Bom,
E aqui, gente, é um pouquinho das estratégias que eu utilizo no ambulatório, certo? Esses bonequinhos aqui, quando o paciente chega pela primeira vez no consultório, isso é um álbum seriado e a gente mostra. Esse primeiro bonequinho é quando ele descobre a doença. Ele tem muita célula, ele tem muito leucócito, ele tem muita plaqueta, e é isso que faz com que o baço dele fique gigante. E até descobrir que ele tem um cromossomo Filadélfia e de fato ele tem uma leucemia mieloide crônica, ele vai ter que tomar um medicamento para o quê? Para começar a diminuir essas células, né? E quando ele começa a tomar, vocês estão vendo que a quantidade de células vão diminuindo. Que células são essas? É a mutação, o BCR-ABL, né? E eu vou acompanhar isso através do quê? De uma citogenética, né? De uma pesquisa dessa mutação, desse gene. Aí eu digo, olha, você só tem duas. Eu estou curado? Estou não, porque a doença está lá. Mas se eu tiver como fazer os meus exames, os meus BCR-ABLs mensais, porque hoje já existe possibilidade de você deixar a terapia. Mas para isso eu preciso o quê? Ter como monitorar esse paciente mês a mês. Como a gente ainda não tem, não dá para a gente ser ousado e dizer que ele interrompa a terapia, né? Então, a gente tem um folder com orientação de consulta, de coleta de exame, o que é que precisa vir em jejum, o que é que não precisa, o que é que ele precisa coletar, que telefones ele precisa entrar em contato, que ele precisa marcar o exame, que ele não pode deixar de marcar a consulta. Quando ele vier para a consulta, ele tem que trazer as receitas, as sobras de medicamento. A gente sempre pede para avaliar se ele está usando algum medicamento repetido, se tem algum medicamento vencido, né? Todas essas informações. As tabelas de medicamento para aqueles pacientes que têm um cognitivo, ou que são analfabetos, ou que não têm um cuidador, a gente precisa orientar, porque é o visual que vai falar para ele. Nós temos um grupo de WhatsApp com, hoje, atualmente, 65 pacientes. Nós temos 215 pacientes em acompanhamento no ambulatório de leucemia, no HU, e nós temos 65 pacientes. Muitos já entraram, outros já saíram. É um grupo livre, mas é o grupo que eu digo que eu dou carão, né? Então, eu vejo, eles ficam medicando os outros, né? Eles ficam, vamos fazer isso, vamos tomar chá disso. Na época da Covid, foi assim, uma verdadeira loucura das coisas que eu vi. Aí eu puxo, não, vamos lá, eu estou sempre mandando aquele lembrete, mando lembrete no WhatsApp, não esqueça, amanhã você tem que vir para a coleta do seu BCR-ABL. Cíntia, você pega tudo, é impossível, porque eu não faço só isso, né? Então, como eu tenho muitas atividades, eu faço ambulatório toda quarta-feira, mas todo dia eu estou lá no grupo vendo alguma coisa e eu tento abordar o máximo possível. Ainda bem que eu tenho 15, já estou terminando. Bom, aqui, boto alarmes no celular, tem muito paciente que não tem smartphone, então eu acabo colocando o alarme. Aí eu pergunto se tem alguma coisa, tem aqueles celulares mais antigos, tem um que é um galo, que bicho, é uma loucura, é ensurdecedor. Se eu vou botar esse galo, porque ele vai lhe aperrear tanto que você vai tomar o remédio para ele parar de tocar. Então, são essas estratégias simples, que não tem nenhum investimento financeiro, que podem ajudar bastante o dia a dia dos pacientes. E aqui, quando o paciente chega a primeira vez para a consulta, eu apresento quais são as principais reações, os principais efeitos que ele pode ter, explicar porque ele não tem nada. De repente, ele começa a ter diarreia de tudo. Ele pode achar que é da comida e parar de comer. Aí ele perde peso. O perder peso impacta na qualidade de vida dele, né? Então, eu explico, mostro para ele como é o tamanho do comprimido, como é a textura desse comprimido, né? Para quê? Para no dia que ele armazenar inadequado, se ele ver aquele comprimido mudando de cor, rachado ou inchado, ele saber que ele não pode tomar. E aquele medicamento está alterado porque ele guardou de maneira inadequada. Então, ele recebe todas as orientações, mas o principal responsável por tudo que vai acontecer no seu entorno quando ele está em casa, a responsabilidade é única e exclusivamente dele. Bom, aqui hoje, como existe tecnologia, a tecnologia nos surpreende, a cada dia mais você acorda com novidades. Existe esse equipamento aqui, esse primeiro em cima, o laser acho que não está funcionando, que chama PIOS. É um frasco, essa linha azul é uma leitura de Bluetooth. Então, você faz a leitura de Bluetooth, tem um programa no seu computador, aí você conecta o frasco ao Bluetooth e ele te avisa a hora que você tem que tomar o remédio. Certo? Então, você fica pensando, meu Deus, que fantástico. Isso aí é como os anticorpos monoclonais. Vai chegar para todo mundo vai ter acesso? Não. Porque nem todo mundo vai conseguir comprar um frasco desse. Isso é uma tecnologia que está só nos Estados Unidos, custa $59 um frasco desse, né? Mas vale a pena. Tu já pensou? Tu lembrar, agora qual é o problema da limitação disso aí? Quem toma vários medicamentos? Porque eu não posso botar 15, 20 medicamentos no mesmo frasco. Porque o próprio sistema não vai conseguir fazer leitura de tudo aquilo, né? Então, não tem nada perfeito.
toda tecnologia, por melhor que seja, todas elas têm as suas limitações. Aqui a gente tem um outro, que é o MedSafe também, que aí ele diz, no final do mês ele conta quantas vezes o paciente tomou o medicamento, se ele pulou dose, mas conta subjetivo porque tem um viés do erro, né, do que o paciente engana também. Aqui é um equipamento desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um engenheiro desenvolveu esse equipamento, é meio que parecido com esse aqui. Então, aqui são 10 buraquinhos, o paciente vem, coloca os comprimidos. Não tem aquelas caixinhas dos comprimidos? Que foi uma ideia bacana, mas é uma ideia perigosa, vou já dizer por quê. Que o paciente vai lá, coloca, programa no celular o horário do medicamento, aí ele apita, aí nesse cantinho bem aqui, ó, não sei se dá para ver, tem um comprimido. Quando chega no alarme, a tampa levanta e o comprimido já sai, né? Então, é só a condição do paciente pegar, botar na boca e tomar. Eu tenho a garantia que ele vai tomar? Não, não tenho. Ixi, agora nem está passando mais. Ó, não tá funcionando o laser e não está passando. Será que tem outro? Passa manual, pode passar, não tem problema não. Pode passar. Porque aí a gente não perde o time e... Pois não, fica à vontade, Posso pode fazer falar. uma pergunta? Pode, claro. Pronto. Cíntia, baseado no que tu estava falando, eu estava pensando, né? Existe um método, um padrão de acompanhamento genérico, um padrão de acompanhamento genérico, independente do tipo de câncer do paciente, baseado no que tu estava falando uns 2 slides antes ali. Mas em relação ao quê? Tu diz a abordagem do farmacêutico? Exatamente. Existe. Existe, na verdade, um método que é igual para todos. Tem uma cartilha, um manual, né? Alguma coisa assim que tu... Existem várias estratégias, né? Então, a primeira coisa, um paciente chega para mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou acolher o paciente e identificar quais são as suas demandas em relação a problemas com aquela farmacoterapia. Depois que eu identifico aquelas demandas, o paciente não teve acesso, o paciente perdeu, o medicamento venceu, a quantidade não deu para aqueles dias de tratamento, eu vou avaliar o paciente e ver que impacto aquilo está tendo para o tratamento dele. Depois eu elaboro um plano de cuidado. O plano de cuidado pode ser o quê? A cartilha, o diário do paciente, a utilização da informação via WhatsApp, um alarme no celular, e depois eu marco o retorno para saber se aquele problema foi resolvido. Então, isso é automaticamente, isso é o que a gente chama do método clínico. É a mesma coisa que o médico faz, mas não com a nuance do olhar do tratamento que é feita pelo farmacêutico. Verificar a reação adversa, incompatibilidade, interação medicamentosa. O médico faz esse planejamento. Ele avalia o paciente, faz a anamnese, vê quais são os problemas, propõe um plano de cuidado e o paciente retorna para ele avaliar, melhora. Então, isso é o método clínico. Independente da profissão, todo mundo tem esse mesmo raciocínio. Entendi. O que vai mudar é o que você identifica de problema, qual é a ênfase e o que é que você vai propor de plano de cuidado. Bacana. Então já tem uma linha de Tem uma linha de padrão. pensamento? Tem. Bacana. Às vezes, como é teu nome? Gilberto. Gilberto, às vezes o que pode variar é o tempo que esse profissional tem, certo? Para fazer isso. Às vezes ele não consegue ofertar tudo isso. Às vezes ele não consegue marcar consulta, às vezes ele não consegue obter retorno, mas a abordagem metodológica é a mesma para todo mundo. Mas isso, de um modo geral, os pacientes conseguem através do SUS ou dos sistemas públicos? Consegue se tiver, porque assim, lá no HU, o único ambulatório que tem farmacêutico em relação à oncologia é o da LMC. O problema é quando não tem um profissional. Aí, quando não tem, infelizmente, a gente não consegue ofertar o serviço. Entendi. Né? Aí, se não tiver, o paciente não vai ter acesso a isso, Gilberto. Infelizmente, não tem. Entendi. Vai ser realmente a consulta, as orientações através do receituário. Entendi. Tá bom, obrigado. Viu? Nada. Bom, e aqui, para a gente finalizar, porque eu já falei muito sobre isso, né? Volte só um pouquinho, por gentileza. Voltar. Acho que passou muito. Volte. Pronto. O que é qualidade de vida? Eu sei que eu já estou quase estourando o prazo, mas assim, qualidade de vida é a percepção que você tem com o que você vive, né? Alguém pode me dizer aí o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é exatamente a satisfação que você tem de viver. Simples assim, né? Eu trabalho muito. Tá, mas a gente precisa trabalhar porque é do trabalho que a gente tira o pão. Isso é prazeroso. Porque às vezes a gente costuma olhar para o que a gente não consegue, a gente não olha para o que a gente já tem.
né? Então, isso é qualidade de vida. Mas como é que a gente tem qualidade de vida em meio a um problema, em meio a uma doença, em meio à terminalidade, em meio a um luto, né? Em meio ao desemprego? Cíntia, a gente pode ter qualidade de vida no meio do problema? Claro que a gente pode ter qualidade de vida. A gente está vivo, né? Mas a qualidade de vida é você conseguir equilibrar tudo isso, né? Conseguir equilibrar tudo isso. Conseguir equilibrar o trabalho, né? Conseguir equilibrar a saúde, o ambiente que você convive, a família, as amizades, o lazer, a espiritualidade. Esses são os fatores principais que a gente tem que tentar, no meio à perca, no meio à doença, no meio à enfermidade, no meio à calamidade, tentar equilibrar, porque nem tudo está perdido. Todos nós, em algum momento, vamos passar por alguma coisa muito difícil. Mas, se a gente olhar o nosso entorno, vale a pena viver. Tem coisas por fazer, tem pessoas que a gente pode ajudar com o nosso testemunho, com a nossa vivência. Isso é qualidade de vida. Cuidar do outro é qualidade de vida, né? Pode passar, por favor. Bom, então, assim, o que é que eu preciso fazer? O Ministério da Saúde traz essas recomendações que todos nós sabemos, e eu vou falar por mim. Muitas dessas coisas aqui eu não faço. Às vezes eu olho para o paciente e digo, ó, tem que fazer uma atividade física. Aí eu aponto para mim assim, ó, você não tem vergonha, você não está fazendo atividade física. Né? Então, está faltando o quê? Eu equilibrar isso na minha vida. Mas eu não posso deixar de falar, porque eu acredito. Né? Então, o que é que acontece? Alimentação saudável, sim, alimentação saudável. Ai, Cíntia, eu não gosto de folha, pois tu gosta de uma cenoura, como é cenoura. Cíntia, eu não gosto de abacaxi, como uma banana. Né? Consegue, dentro da tua realidade, trazer alguma coisa boa que tu sabe que vai te fazer bem. Ah, eu prefiro comer um pacote de xilito. Tem certeza que tu quer comer um pacote de xilito? Come pelo menos uma creme cracker, que é menos mal. Né? E assim a gente vai trocando para a gente se habituar. O poder do hábito, que é a excelência. É você estar fazendo sem ninguém estar te vigiando, sem ninguém estar te mandando. E você está fazendo aquilo por você, cuidando de você. Né? No trabalho, procurar tirar férias. Tem pessoas que não tiram férias. Não leve trabalho para casa. Mantenha um ambiente de trabalho limpo, iluminado, organizado. Né? Vez por outra, bate um papo ali, conversa com alguém, relaxa. Pode passar. Pode passar. Bom, esporte e lazer, nem todo mundo faz, mas uma hidroginástica, se for possível, uma caminhada ali de 15 minutos, 10 minutos, né? Praticar esporte, fazer um crochê, fazer uma pintura, pintar livro, baixar um aplicativo no celular, né? Eu vou comprar um bocado de quadrinho, aí vou pintar, vou calabrear, fazer qualquer coisa aqui, mas é bom aquilo, é sua arte, é o seu jeito, é a sua forma, né? Cuidado com o sol, isso a gente tem que ter o tempo todo, andar de boné, protetor solar o tempo todo, óculos escuros, e você está cuidando de você. Você não está. A gente sabe quando é que não funciona? Porque você diz assim, mas ela está mandando eu fazer, ela está só te orientando, mas o corpo é teu, a vida é tua, é você que tem que cuidar de você. Não vai ser, né, o profissional que vai passar o protetor, que vai te dar a alimentação, né? Procurar fazer as alimentações, evitar refrigerante. Ai, Cíntia, eu não posso tomar refrigerante? Pode, todo mundo toma, mas evita, né? Pode passar, por favor. Bom, e por fim, né, eu trouxe uma frase de Conrad, que ele diz assim, o paciente não está preocupado em desobedecer ou não cumprir a prescrição médica, que eu acabei de falar para vocês, mas sim em lidar com sua condição de vida da forma que lhe convém e que lhe permita maior controle e liberdade. Nós estamos sempre buscando o quê? Não se adequar à terapia, mas trazer a terapia para adequar às nossas realidades. Tem pessoas que conseguem fazer isso. E as que não conseguem, o que é que a gente vai fazer? A gente vai em busca delas para acolher, para ajudar e para cuidar. Essa é a essência da humanização. Isso se fala tanto em humanização, cuidado humanizado, cuidado humanizado, humanizado. Já está dizendo cuidado. Então, é ser humano com alguém que também é humano. Né? Então, agradeço a oportunidade, mais uma vez agradeço ao GAPA, na pessoa da Velúzia. Agradeço a todos vocês que estão aqui, que em algum momento vocês viveram ou estão representando essa história, né? E se estão aqui, eu tenho certeza que vocês levam seus exemplos de vida, as suas experiências para ajudar alguém, para acolher alguém, né? Para trazer equilíbrio para a vida de alguém. Então, desejo que Deus os abençoe a todos. Muito obrigada. Desejo um bom resto de evento para todo mundo. E, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui nessa manhã com vocês. Muito obrigada.
Agradecemos a palestra tão esclarecedora da farmacêutica Cíntia Cavalcante Andrade. Muito obrigado. Realmente foi muito boa. Parabéns. Muito boa mesmo.